Olá, meu nome é Priscila Vepri e eu venho apresentar para vocês o paper intitulado Design e Cultura Alimentar, uma experiência pedagógica. Hoje, o universo da alimentação humana figura como um dos mais importantes campos da projetação de design, segundo Manzini. E nesse sentido, é muito importante que os futuros profissionais entrem em contato com esse universo projetual ainda durante a sua formação. Isso promove sua sensibilização para o tema e os capacita a lidar com as questões complexas e sistêmicas associadas a esse universo. Dessa forma, eu apresento para vocês o resultado de uma experiência da implementação da disciplina de Food Design no curso de graduação de Design da Universidade Federal de Alagoas. Esse curso é bastante novo, ele tem apenas 10 anos e forma os nossos profissionais em 3 áreas específicas: design gráfico, produto e de interiores. O curso está estabelecido no estado de Alagoas, contexto no qual 60% das atividades estão relacionadas ao alimento. Se nós considerarmos que o turismo se beneficia da cultura alimentar, e muitas vezes é motivo para o turismo, 77% das atividades do estado estão conectadas com o alimento ou com a alimentação. Além disso, Alagoas vem se beneficiando do agronegócio para fixar as famílias assentadas à terra e de projetos multiatores que utilizam a cultura alimentar do território para a promoção do desenvolvimento socioeconômico e sustentável das suas comunidades. A disciplina foi trabalhada a partir da seguinte ementa: o estudo das interfaces e sinergias históricas e contemporâneas entre o design e a alimentação, a exploração dos campos clássicos e novos campos de atuação do design nesse setor, e o estudo dos novos papéis do design na projetação de sistemas alimentares sustentáveis. Como objetivo geral, a disciplina teve que capacitar o estudante a reconhecer as múltiplas formas de aplicação do design no contexto da alimentação humana, em todas as suas dimensões, e também preparar os alunos, os futuros designers, a identificar e analisar as expressões materiais e imateriais da cultura alimentar de forma sistêmica e seus impactos no desenvolvimento sustentável global e local, bem como aplicar esses conhecimentos em projetos de design, arquitetura e urbanismo. A disciplina foi estruturada em 2 grandes blocos do conhecimento, o primeiro deles, Food Design, no qual trabalhamos como autor principal Francesca Zampolo. É um bloco multidisciplinar, então foram trabalhados diversos autores, e também um outro bloco tratando de cultura alimentar, na qual trabalhamos com a definição de cultura alimentar dada por Long e Eleutério, que segundo as quais refere-se às práticas, atitudes e crenças, bem como às redes e instituições que envolvem a produção, distribuição e consumo dos alimentos. Isso também abrange os conceitos de práticas alimentares, culinárias, sistema alimentar, e inclui os entendimentos fundamentais que um grupo tem sobre a alimentação, as condições históricas e atuais que mudaram as relações desse grupo com a comida e as maneiras pelos quais os grupos usam a comida para expressar identidade, comunidade, valores, status, poder, arte e criatividade. Também diz respeito às definições do que é comestível, saboroso, saudável e socialmente apropriado para os grupos, subgrupos e indivíduos específicos, e quando, como, por quê e com quem esses itens podem ser e devem ser consumidos. Devido ao contexto pandêmico que nós nos encontramos ainda, a disciplina foi ministrada à distância, empregando a sala de aula invertida como metodologia de ensino principal, o Google Meet como sala de encontro e o Google Classroom e o WhatsApp para as trocas de informações nos momentos assíncronos. O conteúdo trabalhado no momento síncrono deu conta desde a história da alimentação humana, antes e depois da Revolução Industrial, as sinergias do design e com a alimentação, que é food design e todas as suas vertentes, as abordagens de design que atuam junto ao universo da alimentação humana, a sustentabilidade como campo alimentar e a cultura alimentar em sua complexidade. Para as atividades assíncronas e de avaliação, nós discutimos muito com os alunos as diversas possibilidades que existiam e propôs-se a criação de um perfil
na rede social Instagram. Essa foi a opção escolhida por eles, e para trabalhar, para colocar, implementar essa opção, foi estabelecida uma série de critérios que diziam respeito à estrutura do perfil, bem como foi criada uma linha de produção por eles. Os alunos se separaram em grupos e criaram linhas de produção relacionadas à obtenção do conteúdo a partir de pesquisa, a criação de textos explicativos a partir desse conteúdo pesquisado, a seleção de imagens e trabalhar essas imagens para que elas pudessem comunicar o conteúdo obtido e trabalhado, e a postagem em si. Nós tivemos posts do tipo monocard, com uma única figura, um texto explicativo, as suas devidas referências e as fichas técnicas, e também tivemos posts do tipo carrossel, onde até 10 figuras eram utilizadas para dar conta do conteúdo postado. Da mesma forma, o conteúdo vinha com um texto explicativo, uma ficha técnica e suas referências. Entre os conteúdos postados estavam o que é food design e toda a sua complexidade, pilares, disciplinas, cultura alimentar e também conteúdos extras. Os conteúdos ligados ao food design e à cultura alimentar foram propostos por mim, enquanto os conteúdos extras propostos e discutidos com os alunos em sala de aula antes de partir para a postagem. E os conteúdos extras foram criações deles, foram produções vernaculares, foram espontâneas deles. Então, eles trouxeram, por exemplo, ícones do food design, ou seja, produções de design ligadas à cultura alimentar ao longo dos anos e que se tornaram ícones tanto da cultura alimentar quanto do próprio design. Trouxeram também uma sessão food design, uma brincadeira com a sessão pipoca, onde eles postavam filmes ou documentários relacionados à cultura alimentar ou ao design, e também sessão leitura, né? Um dos alunos pediu para que eu passasse leituras, livros, para que ele lesse e pudesse contribuir com a disciplina a partir desses resumos. Como feedback, eu tive uma série de respostas. Eu fiz algumas pesquisas com eles através de Google Forms e pedi para que eles falassem sobre a disciplina e sobre a experiência de estar fazendo um Instagram. Entre as diversas respostas, eu tenho, por exemplo, estou amando a disciplina, a construção coletiva do Instagram foi algo que me surpreendeu muito, muita troca de aprendizado e conhecimento, e acho que está fluindo muito bem. As aulas não são aulas, é uma troca de experiências que supera a aula, né? Ótima, eu consigo pegar bem o conteúdo nos momentos síncronos e ter ficado com a parte de pesquisa e revisão faz com que eles se fixem ainda mais. Sobre o conteúdo abordado, claro que eu gostei muito, o Food Design veio para expandir as áreas do curso. Adorei a ideia do Instagram. E também tivemos respostas ligadas ao próprio empoderamento sobre a cultura alimentar local. Nós fizemos um post sobre sururu. Sururu é uma das comidas principais de Alagoas, é um dos patrimônios imateriais locais, e uma das alunas me passa esta resposta: eu amei fazer aquele, já saí falando para uns amigos que eu tenho de São Paulo. Você sabe o que é sururu? Então vai lá, entra na card, descobre o que é sururu. Isso mostra o empoderamento desses alunos em relação à sua própria alimentação. Como conclusão, pense que o universo da alimentação humana é um dos objetos de P&D mais relevantes do design na contemporaneidade. Essa experiência mostra que introduzir os conteúdos complexos relacionados ao universo alimentar a alunos é mais do que válido, é necessário, e que as metodologias construtivistas, como a sala de aula invertida, auxiliam nessa tarefa. A criação e compartilhamento de um objeto comum, como a criação do Instagram, contribuiu para superar as dificuldades do distanciamento social e introduzir os alunos em um universo de trabalho colaborativo à distância que é bastante comum à nossa área. Ao transformar o discente de consumidor passivo de conteúdo das mídias sociais em construtor e divulgador de conteúdos de qualidade, gera-se neles um senso de responsabilidade crítica sobre a informação veiculada que contribui para o amadurecimento da prática de pesquisa, seleção, análise, síntese do conhecimento existente,
bem como da capacidade de geração de novos conhecimentos e de inovação, qualidades desejáveis aos novos food designers. Muito obrigada a todos.